Olá, tudo bem? Sou o professor Júlio César Santos, estamos aqui para tirar suas dúvidas a respeito de uso capião. Professor Júlio, quando eu tenho o direito de fazer uma ação de uso capião? Você tem o direito de fazer uma ação de uso capião quando você tem a posse. A posse pode ser direta ou indireta também. Para algumas espécies de uso capião, mesmo com a posse indireta, você consegue solicitar, requerer o uso capião. O que é a posse direta? É você morar no local, usar como comércio. A posse indireta, quando você aluga ou empresta essa propriedade. Lembra você que cabe o uso capião de bem móvel e bem imóvel. No Brasil nós temos mais de 30 modalidades de uso capião e 2 procedimentos, o judicial e o extrajudicial. Para imóveis, situações com confusão de documentos, metragem, tenha menor no meio, eu oriento sempre fazer o uso capião judicial, ok? 3 requisitos tem que ter para fazer a ação de uso capião. 3. Então, anota aí. Primeiro requisito para fazer a ação ou procedimento de uso capião é a posse. Essa posse tem que ser de 2 anos para uso capião de abandono de lar, meação, e uso capião dominical. Mesma coisa. Essa posse tem que ser de 5 anos quando você pensa no uso capião constitucional ou especial. Lembrando que nós temos o uso capião rural e o uso capião urbana. 5 anos de posse, hein? Esse uso capião é muito específico. Por quê? Porque você não pode ter outro imóvel no nome. E precisa tomar cuidado também, porque não pode ter outro imóvel no nome a nível nacional. Ou seja, você não pode ter em lugar nenhum do país. Se você tiver um imóvel no seu nome, nem que seja um pedacinho, você vai perder essa ação. Se for um procedimento de ação, se for um cartório, vai ser negado o registro. Nem um pedacinho, tá? Nem uma fração ideal. Você não pode ter nada no cartório de imóveis, a não ser que você tenha outros imóveis, mas não o registro, a posse. Aí tudo bem, porque a posse é contrato de gaveta, né? É dentro da gaveta, a gente guarda o contrato lá e só as partes ficam sabendo. Mas registro não pode, tá? Outro detalhe que eu queria falar para você é em relação ao limite de metragem. É isso mesmo, limite de metragem. No uso capião urbana e no uso capião rural, existe o chamado limite de metragem. No urbana, o imóvel não poderá ultrapassar 250 metros quadrados. No rural, o imóvel não poderá passar 50 hectares. Outra observação que eu queria fazer para você, no uso capião especial, funcional rural, nós temos um uso capião bem específico para imóveis rurais. Porém, não é a única espécie que eu possa utilizar para regularizar imóveis rurais. Fique atento em relação a isso, tá bom? Outro detalhe importante que eu queria falar com você, o Instituto do Uso Capião, eu preciso, independente de qual eu vou usar, ter os 3 requisitos para todas as espécies. A posse, nesse caso 5 anos, nós estamos falando do uso capião de 5 anos, mas eu preciso ter o animus domini, a alma de dono, e também a posse mansa e pacífica, tá bom? Fique atento em relação a isso. Lembra você que notificaçãozinha, boletim de ocorrência, não tira o animus domini, tá? Isso são atos unilaterais. Eu vou numa delegacia e eu conto o que eu quero, não é isso? Então não é levado em consideração, não tem que ser levado mesmo. Outro detalhe importante também é a notificação. Notificação também não encerra, não acaba com a posse mansa e pacífica, tá bom? Vamos lá, vamos para o uso capião de 10 anos. De 10 anos nós temos o uso capião ordinária, né? Ou ordinário, tanto faz. Esse uso capião tem que ter título de boa-fé, tem que ter um contrato de gaveta, uma escritura pública, tem que ter, tá bom? No ordinário, ordinária não tem limite de metragem, importante lembrar. Próximo uso capião é o de 15 anos, extraordinária ou extraordinário. Esse uso capião, o lapso temporal é grande, hein? Já foi pior. O lapso temporal já foi de 20 anos no antigo Código Civil. Esse uso capião você precisa ter 15 anos com moradia, né, de fato, ou um comércio. Lembrando que se tiver moradia habitual de verdade, ou ainda dar função produtiva, né, fazer benfeitorias no imóvel, você tem uma redução de 10, ou melhor, de 15 para 10 anos, tá? Essa mesma redução também acontece lá no ordinário, ordinária, de 10 para 5. Só que a redução lá acontece quando você tem um cancelamento na matrícula de imóveis e você prova que adquiriu aquela posse de forma onerosa, ok? Vou voltar aqui então, ó. Uso capião extraordinário e uso capião ordinário. Ordinário 10 anos de posse pode ser reduzido para 5. Quando? Quando você consegue provar que pagou oneroso, comprou a posse de forma onerosa e também cancelou o registro no cartório de imóveis. Esse uso capião aqui, do lado de cá, o extraordinária,
esse uso capião, diferentemente do outro, aqui precisa de 15 anos de posse. Não precisa ter título de boa-fé. O ordinária precisa ter título de boa-fé de forma obrigatória. E esse uso capião extraordinária também tem o fator de redução de 5 anos, vai para 10, quando existe a moradia habitual ou o sujeito, né, gastou no imóvel, investiu no imóvel, fez benfeitorias nesse terreno, e existe essa redução também, tá bom? Nós temos outras espécies de uso capião também, espécies doutrinárias e jurisprudenciais, como o uso capião indígena, uso capião paroquial, uso capião quilombola, uso capião de vícios documentais, coletivo, ou coletiva, como muitos falam. Muitas espécies que também são utilizadas na prática. Não tão utilizadas como essas que nós falamos, mas são conhecidas também, tá bom? Outro detalhe importante que eu queria falar com você, hein? Como que eu provo a posse? No Brasil nós temos duas formas de provar a posse. Nós temos as provas documentais e temos as provas orais. Oral, existe uma audiência de instrução e julgamento, onde eu vou apresentar as provas orais. Essas provas orais serão apresentadas através do depoimento pessoal do autor, do réu, dos autores e dos réus, e também através de testemunhas. Sempre que eu peço para apresentar as provas orais, tem que existir uma audiência chamada audiência de instrução e julgamento. Então, essa audiência de instrução e julgamento é a audiência que vai colher essas provas orais. Mas o uso capião nós trabalhamos muito com as outras provas, que são as provas documentais. Lembrando, tem duas. Orais, deixa de lado agora, você já sabe que prova oral é depoimento pessoal e testemunhal. Vamos para o outro lado, a segunda espécie de prova, provas documentais. Quais são as provas documentais que são muito utilizadas no uso capião? São 4. A primeira prova documental é a documental em sentido estrito. Qualquer papel, algo que seja palpável. Uma conta de água, conta de luz, IPTU, multa ambiental, recibo, comprovante de geladeira, fogão, claro, cartão de crédito, contas de consumo. Esses documentos não são obrigatórios, mas são documentos importantes porque podem ser chamados de provas em sentido estrito, prova documental em sentido estrito, tá bom? Segundo a prova documental, nós vamos falar de uma prova que tem que ter no uso capião. Se é judicial, vai existir essa prova, a prova pericial. Numa ação de uso capião, o juiz vai chamar um perito, que é um topógrafo, e ele vai prestar esse serviço, ele vai fazer uma topografia, um georreferencial. O que é a topografia? A topografia é constituída de 2 documentos, a planta, o desenho do imóvel, e o chamado memorial descritivo. Isso é a topografia. O perito vai fazer isso. Por mais que na ação de uso capião nós juntamos isso, temos que juntar de forma obrigatória, e quando não temos essa planta, nós vamos procurar, o ideal é que o advogado procure, a planta fica na prefeitura, ou um órgão que a prefeitura delegou, uma autarquia, pode ser uma secretaria. Se você não acha a planta na prefeitura, a outra opção que você tem no cartório, né? Cartório de imóveis. Se você não acha a planta e o memorial descritivo arquivado no cartório de imóveis e nem na prefeitura, a sua saída, sim, é contratar um topógrafo para que ele preste esse serviço, mesmo existindo uma perícia. Em algumas situações, claro que deve ser analisado o caso prático, pode ser pedido, solicitado, a antecipação da perícia para que seja apresentada a planta do imóvel. Também isso é possível, né? Isso também pode ser feito também. Tem que estudar cada caso. Então nós temos também uma prova muito utilizada, 100% utilizada, que é a prova pericial. A terceira prova que nós falamos aqui, prova documental, é a inspeção judicial. No uso capião, pode você, o autor da ação, pedir que o juiz faça uma inspeção judicial. Não é muito comum fazer, e quando ele aceita o pedido, normalmente vai ao oficial de justiça para constatar. Também é um pedido que é feito. A quarta prova documental usada em uso capião é a ata notarial. Cuidado, hein? Cuidado. Eu falo isso para os meus alunos na pós e escrevo isso no meu livro, hein? A ata notarial tem que ser usada para provar a posse, não para substituir a citação. Muitos colegas advogados tentam utilizar a ata notarial para substituir a citação dos confrontantes. Lembra lá no uso capião? Tem que citar os confrontantes, lado direito, lado esquerdo, fundos, e tem que citar também, alguns chamam de réu, mas não é réu, né?
o proprietário da matrícula do imóvel. Tem que citar. Nós temos as citações obrigatórias e temos também as manifestações obrigatórias. No uso capião nós temos a manifestação das procuradorias, União, Estado e Município, Distrito Federal, se o imóvel se encontra no Distrito Federal, e temos também o MP, o Ministério Público, que deve se manifestar a respeito da ação do uso capião de forma obrigatória sob pena de nulidade. Então temos situações diferentes. O que ajuda muito no uso capião é a citação por edital. Muitas vezes ela vai salvar o processo. A fase mais demorada do uso capião é a perícia e também a citação. Por isso o uso capião demora. Se bem que nós já temos decisões, nós tivemos uma decisão em Osasco, aqui, cidade de São Paulo, onde o uso capião durou 1 ano. É uma realidade no nosso país, mudou muito. Temos uso capiões de 3 anos, mas tem uso capião de 1 ano sim. É uma realidade, mas não é a prática, né? É uma exceção, tá bom? Fique atento em relação a isso. Quer saber mais então sobre o uso capião e outros temas do direito civil? Continue acompanhando nossas aulas. Um abraço e até a próxima.